Queridos irmãos, neste último dia do ano de 2024, a igreja nos traz de novo o evangelho do prólogo de São João. O prólogo é o início de uma obra literária que vai fazer como que um resumo para chamar a atenção para que o leitor, leia todo o texto. Então João, o agiógrafo, o apóstolo João, nos traz este prólogo, o resumo da história da humanidade, nos versículos de 1 a 18 do primeiro capítulo de João. Então vai dizer assim: no princípio era o verbo com V maiúsculo, em latim é verbum, a palavra, aquilo que sai da boca de Deus, Aqui é a emissão, a pronunciar para que tudo seja feito, toda a criação, Então, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha que interessante, a gente vai ver mais na frente que este verbo se faz carne, toma a carne humana e se chama Jesus, passa a tomar este nome de Yeshua, Deus Salvador. Mas no princípio era o verbo, então ele está no princípio de todas as coisas, antes da criação do mundo. Ele era Deus, ele estava com Deus, porque vai dizer que ele estava com Deus porque ele estava com o Pai, mas ele é Deus também. No princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Olha que interessante, Jesus, que é o verbo, a palavra, tudo foi feito por meio da palavra, do verbo, E nada foi feito sem ele, O que foi feito nele era a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha que lindo, o que foi feito nele era a vida, E a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas, mas as trevas não a apreenderam. Ou como se numa tradução, uma outra tradução vai dizer que as trevas não a compreenderam, Não entenderam essa luz, Essa luz que é Deus. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Aqui está falando de João Batista. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz. Quem é a luz? Jesus, a luz das nações. João Batista veio para dar testemunho dele. Olha, o Messias virá, ele virá para a salvação do seu povo. Ele é a luz, O texto continua dizendo, ele veio como testemunha da luz para dar testemunho da luz. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele, a fim de que eu e você pudéssemos crer por meio dele, da sua palavra, do seu anúncio, Ele não era a luz, João Batista não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele não era Jesus, ele não era o Messias, mas ele testemunhava o Messias. Ele era a luz verdadeira, ele agora com E maiúsculo, Deus, Jesus. Jesus era a luz verdadeira, que ilumina todo homem. Ele vinha ao mundo, ele estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Olha o que está neste texto. Jesus, que é a luz, vem ao mundo para iluminar o mundo, para salvar o ser humano, mas muitos não o reconheceram como tal, como Deus, Veio para o que era seu, ele veio para mim, para você, ele veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então muitas vezes eu e você não recebemos Jesus, quando não seguimos a sua palavra, quando não seguimos a sua ordem, os seus mandamentos, quando pecamos pensando somente em nós, nós não recebemos Jesus, somos como estes, Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Eu quero ser, eu tenho que ser um filho de Deus, você tem que ser um filho de Deus. Temos que acolher Jesus em nossas vidas, em nossos corações, como diz aqui no texto. Aos que creem em seu nome, eles que não foram gerados nem do sangue, nem de uma vontade da carne, nem de uma vontade do homem, mas de Deus. Estes que recebem Jesus são gerados por Deus, são chamados filhos de Deus. O texto continua dizendo, e o verbo, com V maiúsculo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, como Filho único, Filho com F maiúsculo. Ele, a glória dele, que tem junto ao Pai, como Filho de Deus, como Filho único de Deus, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e clama, este é aquele
de quem eu disse, o que vem depois de mim passou adiante de mim porque existia antes de mim. Olha o que João fala dele. Jesus existia antes de João Batista, né? Por isso ele passa à frente, por isso ele é o Senhor, o Messias. Pois de sua plenitude todos nós recebemos graça por graça. Da sua plenitude, da plenitude de Jesus, recebemos graça por graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Só Jesus nos dá a graça e a verdade. Ninguém jamais viu a Deus. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o deu a conhecer. Olha que lindo, são palavras para a nossa salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, eu quis destrinchar o texto passo a passo para você ver que grandeza, que riqueza esse prólogo de São João. É toda a nossa história, o resumo da história da nossa salvação. Ele veio até nós, ele que estava junto de Deus, o Verbo, toma a carne humana, vem até nós para ser luz, para expulsar as trevas dos nossos corações, para expulsar o pecado, para nos trazer a graça e abrir uma porta, a porta do paraíso que tinha sido fechada com o pecado, ela se reabre para que eu e você possamos alcançar a vida eterna. Deus é glorificado, Deus é maravilhoso, glorifiquemos ao Senhor com nossas vidas e possamos crer em Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um feliz ano novo para você.